Mais uma história que juntos podemos ver. Hoje eu quero trazer um personagem conhecido por nós, bem conhecido. Mas a sua história ela é oculta, não é todos que conhecem. Vou falar hoje sobre Bartimeu. Este homem Bartimeu. Começa por aí. Bartimeu não é o nome dele. Nós não conhecemos o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu, não o nome dele. O nome dele é oculto e vai permanecer oculto. Mas o que eu quero revelar aqui é o porquê aquele homem estava naquele estado e naquela situação. O que houve antes para ele chegar naquele estado e naquela situação? Sentado à beira do caminho, cego. Vamos lá, filho de Timeu. Se ele é filho de Timeu, vamos conhecer quem foi Timeu. Timeu, naquela época, por causa do Império Romano, por causa da escravidão que acontecia naquela época com o Império Romano diante dos judeus. E os judeus esperavam e ansiavam pelo Messias. E olha só, esse Timeu era um daquelas pessoas que queria bater de frente com o governo. Hoje em dia, se nós batermos de frente com o governo, nós vamos na justiça, nós vamos processar situações, aqueles lava-jato, aquelas várias coisas lá, né? Mas, naquela época, os que eram revoltados com a política, com o Império Romano, eles caçavam guerra, briga, isso mesmo, de espada, né? Eles caçavam brigas. E o que acontecia? Quando se capturava, o Império Romano se capturava essas pessoas, o sofrimento era muito, muito forte. Por quê? Porque acontecia que teve no momento lá, capturaram Timeu, né? Capturaram ele e aí, antes de matá-lo, porque para eles resolvia dessa forma, ia preso, depois matava a público. Mas antes de matá-lo, era feito o quê? O seu filho primogênito, no caso Bartimeu, que é o filho de Timeu, o seu filho ali, eram furados os olhos dele. Era furado os olhos, no caso ali de Bartimeu. Furou os olhos dele na frente do seu pai. Na frente do seu pai furava os olhos. Sabe para quê? No sentido que o império é o que manda. Império é o que manda, não se faça nada contra ele, porque eu atinjo a você e a sua família. Nesse sentido mesmo. Em alguns aspectos até tomava a mulher. Nossa, era uma situação muito ruim. Então quem se revidava ao império tinha que se revidar e ter muito esperteza para não ser capturado, porque se fosse capturado era um BO enorme, grande, né? Muito grande. Por exemplo, Lázaro foi um daqueles que também lutava. Pedro também era um daqueles que lutava, sabe? Todas pessoas de personagens fortes, né? E esse Timeu era um também, pegaram ele e fizeram isso com o filho dele. No caso, ele ficou sozinho, porque pegaram uma mulher, ele ficou sozinho. O pai morreu, não tinha irmãos e ficou ali sozinho. Então ele se encontrava na beira do caminho, cego, sozinho. A única coisa que tinha para se fazer era mendigar para não morrer. Ele estava na beira do caminho por quê? Porque ninguém o queria por perto. Então ele não podia estar no caminho, porque ninguém o queria por perto. Todos deixavam ele de lado. Por quê? Se eu ficar próximo, se eu ajudar, se eu me compadecer ao sofrimento dele, o Império Romano vai me pegar também. E aí era a situação. Esse homem, sem pai, os olhos foram furados por causa da situação do pai.
ficou cego por causa da situação do pai. Talvez ali ele tinha uma revolta com o pai, porque ele não tinha culpa. Simplesmente por causa da situação que o pai vivia, de revolta com o império, ele sofreu a consequência. Então a revolta poderia ser com o pai ou com o império, com o povo, com o mundo. E ali naquela situação de cego, revoltado com o mundo, com o pai, sei lá com quem, com a situação sem mãe, com a situação sozinho, à beira do caminho, a única coisa que sobrou para ele era mendigar para ver se comia alguma coisinha para não morrer. Olha só, uma história do qual nós conhecemos bem na palavra, mas o personagem do porquê da situação a gente não conhecia. E mais uma vez, Jesus vem de encontro a ele. Jesus vem de encontro a ele. E quando Jesus vem de encontro a ele, uma coisa que Jesus fala, chamai-o. Por quê? Porque ele precisava se levantar e sair daquela condição. Porque não importa se a revolta com o pai, para a situação que aconteceu, não importa isso. Importa a escolha que você faz para crescer e mudar. É isso que importa. E é nisso que eu quero trazer aqui para você. Não importa a situação que você viva. Não importa a situação que te trouxeram. Não importa a situação que você se envolveu. O importante é o seu desejo em sair disso e mudança de vida. Então, levanta-se. Vem até a mim. Jesus fala isso para você no dia de hoje. Diante disso, mais uma história maravilhosa. Se você quiser conhecer outro personagem da palavra, coloca aqui nos comentários. Mas não só isso, aqui no canal nós falamos bastante coisa relacionada à nossa vida, à nossa transformação de vida. E diante disso, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar e se inscrever no canal. Obrigada, até a próxima.